Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou professora de História e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre dois grandes impérios africanos, o Império do Mali e o Reino do Congo. Para que a gente comece a entender melhor, é importante que a gente comece a se situar de qual localidade, de que danada a gente está falando. Existe uma confusão muito grande por algumas pessoas de associarem a África a um país. Pessoal, vamos parar com esse negócio. A África, ela é um continente. E esse continente existe vários povos com várias culturas e várias etnias, tá bem? O país que ainda leva esse nome seria a África do Sul. E eu acho que é em decorrência disso que muitas pessoas confundem um pouquinho, e aí confundem um pouquinho também porque, não prestou atenção na aula de geografia direitinho. Então, os povos de culturas africanas, eles se tornam importantes para nosso conhecimento, porque esses povos em si, eles têm uma ligação muito grande com a nossa história, com a nossa cultura e com a nossa formação enquanto pessoas brasileiras. Esse lance que vocês têm de gostar de balançar a raba, o que é isso? Por que aqui na nossa cultura a gente gosta tanto de mexer o bumbumzinho, gosta tanto dessas dancinhas que existe uma malemolência, um malemolejo? Sabe por quê? Porque a gente tem uma cultura a nossa arte em si, ela tem uma ligação muito direta com os ritmos africanos. Então, por exemplo, se você for estudar uma cultura europeia, você não vai ver essa malemolência que do Brasil costumam ter. Mas em si, o nosso ritmo, a nossa dança, o jeito da gente se mexer, tem muito a ver com os ritmos que veio da África. Por que danada a gente tem que estudar a África? Então, ela é o berço da humanidade. A África, o continente africano, não é só o Egito antigo, né? É o lugar da origem dos ancestrais de milhões de brasileiros, né? Quando a gente começa a se analisar a nossa origem, todo mundo sabe que é misto, que tem uma mistura de cor, né? Então, por isso que é importante que a gente aprenda e compreenda que a África, ela faz parte da nossa cultura, de quem nós somos e da nossa formação. Inclusive, ela também serve para que a gente se desfaça de preconceitos. Como assim, professora? Preconceito? Eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, não sei o que. Então, gente, o que é que acontece? O nosso racismo no Brasil é um racismo velado. É um racismo inventado há muito tempo atrás. E aí a gente vai ver um negócio chamado colorismo. A gente não gosta, no Brasil, não existe pessoas, principalmente, que gostam de estar se assumindo enquanto negros. Eu não sou negra, eu sou morena café com leite. Que é isso, eu sou morena claro. Gente, não é o assunto em si aqui, mas é importante que vocês saibam que esses conceitos, que essas ideias vêm partir de uma construção de segregação racial. O que é segregação racial, professor? Não sei o que não é isso, não. Segregação racial é quando você quer dividir as pessoas de acordo com a corzinha delas. Você vai dizer, quem tem essa cor aqui é mais bonita, quem tem essa cor aqui tá num patamar de gente feia. Gente, a gente tem que refletir sobre essas coisinhas. É por isso que é importante a gente estudar história, para ficar crítico, inteligente, saber e perceber por que algumas coisas a gente faz e a gente fala. Por exemplo, se eu sou negra, eu tô dizendo que eu sou morena clara. Por quê? Por que será? Então, é porque existe uma história de segregação no Brasil, porque o nosso racismo é um racismo velado, é um racismo que nem sempre é perceptível. Então, vamos voltar agora para o primeiro império que a gente vai ver, que é o Império do Mali. Boa parte do que a gente sabe, do que sabemos sobre o Império do Mali e também de outros impérios, de outros povos da África, vai estar muito associado por meio da cultura e da pessoa do griot. Os griots, eles são uma espécie de contadores. Esses contadores, eles contavam a história do seu povo de geração para geração. Sempre que um griot naquela cidade, eles eram pessoas importantes na sociedade que tinham como função estar contando a história do seu povo de geração para geração. Os griots, eles tinham dois tipos, tá? O contador de história e tinham os músicos. Eles também contavam sobre si mesmos através das músicas, através dessas
da musicalização. Inclusive, eles tinham uns instrumentos musicais bem interessantes, tá bem? E aí, o Império do Mali, ele foi uma importante civilização e ele está localizado entre o Rio Níger e Senegal, lá no sul do deserto do Saara, tá certo? E aí, o que é que tem de legal lá? Tem uma cidade chamada Niani, era uma das principais cidades. Em si era uma cidade comercial, tá? A gente não tem que estar, inclusive, o exercício de estudar a África exatamente para que a gente se desfaça também dessa ideia de que a África é um lugar de pobreza, é um lugar que não tem conhecimento, que não tem essas coisas. Pelo contrário, a África é um lugar maravilhoso, cheio de cultura vista e cheio de muita identidade científica e ainda econômica, tá certo? Então, os griots eles contaram que tudo começou com uma etnia chamada Mandinga. E aí, esse rei, que é o Keita, ele em 1235 vai conquistar toda a região e aí ele vai meio que unificar, vai mandar geral no resto da outra população. Havia uma espécie de conselho, tá? Que é um conselho, professor, é um grupinho de pessoas reunidos para decidir o que é bom e o que não é bom para a nação. Esse conselho, essas pessoas que faziam parte do conselho com o rei para decidir as coisas que vai acontecer, o que tem que fazer, eles eram em grande maioria chefe de forças armadas. E aí também existia, dentro desse conselho, além dos militares, também existia o Senhor do Tesouro. Certo? Esse Senhor do Tesouro, ele era o cara que cuidava do quê? Do tesouro. Ele era uma pessoa que cuidava da graninha da galera lá. Nesse conselho, havia uma reunião bem bonita, bem bacana. E aí, nessa reunião, o que é que acontecia? Muitas pessoas, a população em si, ela ia para essa reunião e ela colocava todas as críticas, todas as coisas que deveriam ser feitas, que não deveriam ser feitas. E assim, o conselho, junto com o rei, entrava em um consenso para resolvê-las. O islamismo, ele era a religião oficial lá do Império do Mali. Houve um imperador. Ele foi o responsável por estabelecer essa religião lá. E por que essa religião ela nasceu lá? Havia muito comércio. O Império do Mali era uma civilização que tinha muitas cidades, comerciantes, e esse comércio, junto com o contato com os árabes acabou dando nesse resultado. A religião ela começou a ter muita influência do islamismo e esse imperador, quando ele se converteu, ele meio que tornou a religião oficial lá do império. Eles tinham uma produção de ouro muito extensa, eles eram os caras do ouro, então tal que a gente vai ver muitas figuras poderosas lá do Império do Mali com esbandiando, por assim dizer. E aí eles também vão ter a agropecuária, tá certo? Eles vão ter artesanato, eles vão viver também muito, o sal naquela época era uma coisa tipo, cara, não era um negócio que se fazia em todo lugar, porque havia todo um processo que nem todas as civilizações dominavam. Era uma espécie de ciência que nem todo mundo tinha esse conhecimento, certo? E aí, o Império do Mali ele era uma dessas civilizações da África que eles tinham esse contato, eles sabiam como extrair o sal e eles vendiam sal muito caro. Hoje o sal é bem baratinho, mas antigamente o sal era um negócio bem caro. E eles também vendiam marfim, certo? Ou seja, o Império do Mali ele era todo voltado para comércio, essas coisas todas eram vendidas e eram exportadas para outros lugares. O mercador, existia um cara chamado mercador, que eram os caras que vendiam as coisinhas e viajavam. Eles eram conhecidos como Wangara. Esses caras, eles comercializavam ouro, cobre e uma coisa chamada noz de cola. A noz de cola, ela é aqui no Brasil chamada de orobó. E pra resumir, imagina só, você num lugar bem árido, por exemplo, num lugar bem quente, e aí essa fruta, ela é uma frutinha que ajuda muito nessa questão da sede, certo? A noz de cola, ela era muito importante e ela se vendia muito, se produzia muito lá em Mali e eles ganhavam um dinheirinho legal com a noz de cola. Então, pessoal, a gente já tá terminando, eu já estou terminando, então um abraço pra vocês e um beijo pra vocês de longe, porque a gente tem que respeitar a distância social para que o Covid ele não se espalhe por aí, não é mesmo? Tchau!